Fala pessoal, vamos dar início a mais uma monitoria. Hoje vamos estudar o assunto de pirâmides, tá? Um poliedro que cai muito nos vestibulares, então a gente vai ver com bastante calma. Eu vou dar primeiro uma ideia teórica do que a gente vai usar nas questões e a partir dessa ideia a gente faz as questões para ver como é que utiliza na prática, beleza? Então vamos lá. Uma pirâmide, ela vai ser uma figura geométrica que tem uma base, tá? E um vértice, beleza? E quais são os elementos dessa pirâmide? A gente vai dizer, vê só, primeiro eu fiz uma pirâmide aqui de base quadrangular, tá? Ela é nesse caso é um quadrado, poderia ser um retângulo. Ela pode ter qualquer base, beleza? Normalmente nós trabalhamos com pirâmides de base quadrangular, triangular ou hexagonal. São as mais comuns, mas pode aparecer outros tipos também. Botei uma quadrangular aqui porque vai ficar mais fácil da gente visualizar. Mas para tudo que a gente vai fazer aqui nessa, vale para qualquer outra, beleza? Então, vamos ver primeiro os elementos dessa pirâmide. Nós temos que aqui é a nossa aresta da base. Nesse caso, como eu estou dizendo que é um quadrado, cada aresta dessa vai medir o mesmo tamanho. Então, isso daqui é a nossa aresta da base, beleza? Aresta da base. Esse pontinho aqui a gente chama de vértice. A gente tem a altura da pirâmide, que vai ser a distância do vértice até a base, formando 90 graus. Eu vou escrever aqui, ó. Essa distância aqui é a altura, beleza? Essas arestas aqui são as arestas laterais, enquanto essa é a aresta da base. Essas aqui são as arestas laterais, beleza? E temos também mais três elementos que não são tão comuns pra gente. Então, vê só. Eu vou fazer aqui nossa altura. Ela cai formando 90 graus, beleza? Essa distância aqui, que é de onde a nossa altura caiu até o meio dessa aresta da base aqui, a gente chama de apótema da base. Vou botar assim, APB, apótema da base, beleza? Então ele sai do ponto onde caiu a altura até o meio da aresta da base. Então divide aqui em dois pedaços iguais, ok? E temos também aqui, ó, o apótema da pirâmide, certo? Que vai sair aqui do vértice como se estivesse escorregando pela nossa face da pirâmide. Aí ela forma o apótema da pirâmide, beleza? E eu vou dizer que o ponto que sai do vértice aqui, ó, vê que aqui não sai do vértice, ele sai do meio da aresta da base. O ponto que sai do vértice até onde cai a altura, a gente vai chamar de Rzão, e já eu falo o que é esse Rzão, certo? Então esses são os principais elementos da pirâmide. E para a gente resolver questões de pirâmide, normalmente a gente vai usar alguns artifícios. Para a gente entender bem, antes de fazer as questões, eu vou basicamente falar o que as questões pedem. Normalmente ela vai pedir o volume, ou vai pedir a altura, ou vai pedir algum dos apótemas. Para a gente conseguir calcular esses elementos, a gente vai usar alguns artifícios, tá? Nós utilizamos muito do Teorema de Pitágoras. Nós vamos encontrar, que eu vou mostrar aqui para vocês, 3 triângulos retângulos que vão nos auxiliar a encontrar os elementos da pirâmide. O primeiro deles, ó, já está desenhado aqui, certo? Então, repara nesse triângulo aqui, que eu vou escrever ele aqui, assim, ó. Nossa altura foi exatamente a altura da pirâmide, H, certo? Esse cateto aqui é o apótema da base, que, como eu falei, é o segmento de reta que sai de onde caiu a altura até dividindo o lado em duas partes iguais. E a hipotenusa é o apótema da pirâmide. Então, por exemplo, se eu dou a altura do triângulo e dou o apótema da base, a gente encontra o apótema da pirâmide usando Pitágoras. Ou, se eu dou o apótema da pirâmide e dou a altura, a gente encontra o apótema da base e por aí vai, beleza?
Então esse é o nosso primeiro triângulo que vai nos auxiliar a fazer as questões de pirâmide. O segundo triângulo também já está aqui, ó, que é esse aqui. Eu vou escrever ele aqui. Repara que eu só peguei e girei ele. Então aqui continua sendo a Rzão, aqui continua sendo a altura e aqui, ó, é a nossa aresta lateral. Beleza? Esse Rzão eu vou falar no final o que é que ele é. Altura, Rzão e aresta lateral. Nosso terceiro e último triângulo vai ser, deixa eu pegar aqui o preto, esse menorzinho aqui, ó. Vamos prestar bastante atenção nele. Ó, um dos catetos vai ser exatamente o apótema da pirâmide. Então, apótema da pirâmide, esse pedacinho é a aresta da base dividido por 2. Então, aresta da base sobre 2. E esse pedaço é a aresta lateral. Beleza? Então, esses são os 3 triângulos que vão nos auxiliar a encontrar os elementos de uma pirâmide. Certo? Vou apagar aqui e vou deixar só essa parte do Rzão para a gente poder entender quem ele é. Vê só, o Rzão nada mais é que o raio de uma circunferência circunscrita aqui na base. Então, como assim? Nesse meu exemplo, a base é um quadrado, certo? Então, ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar legal aqui. Se a gente pegar uma circunferência circunscrita aqui nesse quadrado, esse Rzão é isso aqui, ó, o raio da circunferência. Beleza? Então, é assim que a gente vai encontrar o valor de Rzão. Dito isso, agora a gente consegue fazer todas as questões de pirâmides. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. Calcule a altura de uma pirâmide quadrangular regular em que cada aresta lateral mede 6 raios de 3 decímetros e cada aresta da base mede 12 decímetros. Então, ó, vamos lá. A dica que eu dou é sempre fazer o desenho, tá? Então, vamos ver. Ele quer uma pirâmide quadrangular regular. Inclusive, quadrangular regular, então a base é um polígono regular, todos os lados são iguais. Então, se é quadrangular, um quadrilátero, todos os lados iguais, é um quadrado. Beleza? Então, ó, ele quer saber a altura de uma pirâmide, a altura, cuja aresta lateral mede 6 raios de 3 decímetros e a aresta da base mede 12. Certo? Aí, vê só, vamos lembrar daqueles triângulos. A gente tinha um triângulo que era altura, Rzão e aresta lateral. Então, ó, altura, Rzão e aresta lateral. Beleza? Era esse aqui, ó. Sempre que der branco, você faz os triângulos que vai lhe ajudar. Altura, Rzão, altura e aresta lateral. Ok? E ele vai ser um bom triângulo, por quê? Como a gente tem a aresta da base, que é 12, a gente vai conseguir encontrar o Rzão. A aresta lateral a gente tem e a altura é o que ele quer. Então a gente só precisa encontrar esse Rzão
para poder fazer Pitágoras nesse triângulo. Então vai sair tranquilo. Ó, bora pensar aqui naquele círculo que eu tinha comentado, certo? Ele tá aqui, ó, circunscrevendo nossa base. Nosso Rzão é isso aqui, que é o raio, certo? Que é quem eu quero. Como é que eu vou encontrar esse Rzão? Repara o seguinte, ó. Se o meu quadrado ele tem lado 12, esse pedacinho vai ser 6. Esse pedacinho vai ser 6, certo? Então, vou usar Pitágoras aqui dentro. Eu vou ficar, ó, que R ao quadrado. R ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Beleza? Então, Rzão ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, 36. 6 ao quadrado, 36, vai dar 72. Vou guardar essa informação aqui, ok? Vamos voltar para cá. Vou ver que eu não preciso resolver aquela raiz quadrada, aquela equação, né? Não preciso passar raiz. Porque quando eu aplicar Pitágoras aqui, eu vou ficar com R ao quadrado mais H ao quadrado, igual, ó, cuidado que esses dois números, 6 raiz de 3, tá ao quadrado, ok? Então, vamos ver. R ao quadrado é 72. 72 mais H, o que eu quero descobrir, H ao quadrado, mais aqui, ó, esse quadrado vem para o 6, 36. Esse quadrado vem para a raiz de 3, fica 3. Beleza? Ok? Eu vou ter que H ao quadrado vai ser igual a, vamos lá, 36 vezes 3... 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Então, aqui vai ficar 108 menos 72. H ao quadrado, 108 menos 72 dá 36. Então, se H ao quadrado é 36, H poderia ser mais ou menos 6. H, que nesse caso é uma altura, não existe altura negativa. Então, o valor de H para o nosso caso vai ser 6. Ok? Então, a altura de uma pirâmide quadrangular regular, em que a aresta lateral mede 6 raiz de 3 e as arestas da base medem 12 decímetros, vai ser 6 decímetros, né? Mantenha a unidade. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira questão de pirâmides. Ok? Então, notem que é muito importante a gente conseguir fazer o desenho, saber relacionar cada medida, tá? É um assunto que a gente tem que fazer com bastante atenção. Vamos agora para a nossa segunda questão. Essa questão é bem interessante, parece difícil, mas ela é bem tranquila. Vamos lá. Na figura abaixo, P é o centro da face superior de um cubo. A pirâmide de base, aqui ó, ela era para estar rachurada aqui ó, beleza? Então, a pirâmide de base rachurada tem um dos seus vértices em P. Se o volume da pirâmide é 1, então o volume do cubo é... Vamos lá. Ele está dando o volume dessa pirâmide e ele está pedindo o volume do cubo. Antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte. Não vou desenhar a pirâmide, mas eu vou desenhar o cubo só para a gente visualizar aqui rapidinho. Certo? Como é que calcula volume de cubo? Um volume de um prisma é a área da base vezes a altura, certo? Só que um cubo tem todos os seus lados iguais, né? Então, ó, a área da base vai ser... A área da base é L ao quadrado, porque aqui é um quadrado, certo? O volume vai ser a área da base vezes a altura, que nada mais é que L ao cubo, tá? A multiplicação de cada dimensão. Então, isso daqui é o que eu quero, tá? Ele tá pedindo o volume do cubo. Então, isso daqui é o que nós queremos. Beleza?
É o que a gente quer. Bora observar agora qual foi a informação que ele deu pra gente. Ele deu pra gente essa pirâmide e disse que o volume da pirâmide é 1. Então, vou fazer o seguinte. Chamar esse aqui de VC, que é volume do cubo. Vou usar esse espacinho aqui. Ó. O volume da pirâmide, ele está dizendo que é 1. Qual é a expressão de volume de pirâmide? É a área da base, eu vou botar assim, área da base da pirâmide, aqui é a área da base do cubo, a área da base da pirâmide, vezes a altura dividido por 3. Essa é a expressão para volume de pirâmide, tá? Não é a mesma expressão para volume de cubo, de prisma. Isso é igual a 1, certo? Então, a área da base da pirâmide vezes a altura, se eu passar multiplicando aqui, é igual a 3, certo? Só que vamos reparar o seguinte, a base da pirâmide é metade do quadrado, certo? A base da pirâmide, vê que ela está indo numa diagonal aqui. Então, a base dessa pirâmide, ela é metade da base do cubo, tá? Então, a área da base da pirâmide é metade da área da base do cubo. Quanto é a área da base do cubo? L ao quadrado. Então, L ao quadrado vezes a altura da pirâmide igual a 3. L ao quadrado sobre 2, tá? Porque é metade. Beleza? A área da base da pirâmide é metade da área da base do cubo. Certo? Só que a altura da pirâmide, vê só, é igual à altura do cubo, que é L. Então, eu vou ficar com L ao quadrado sobre 2 vezes L igual a 3. Vou passar esse 2 que está dividindo multiplicando. L ao quadrado vezes L, L ao cubo. 2 vezes 3, 6. Mas, ó, L ao cubo é exatamente o que a gente estava querendo. Então, o volume do cubo, que é L ao cubo, igual a 6. Beleza? Isso é uma questão bem interessante, que basicamente a gente precisa entender bem as expressões para volume de prisma e de pirâmide. Sabendo como é que calcula o volume de uma pirâmide, sabendo como é que calcula o volume de um prisma, a gente tem aqui como fazer essa questão. Beleza? Então é questão bem rapidinha, caso você tenha sacado aí como é que a gente faria. Certo? Vamos então para a nossa terceira questão. Deixa eu apagar aqui. Essa é uma questão muito interessante. Vamos lá. Uma pirâmide de vértice P tem 30 centímetros de altura e 250 centímetros quadrados de área de base. Um plano alfa, esse plano aqui em amarelo, é paralelo à base da pirâmide. Intercepta essa pirâmide determinando uma seção S de área 90 centímetros quadrados. Letra A. Qual é a distância entre o vértice P e o plano alfa? Bora pensar no seguinte. Se a gente for usar um pouco a lógica e o que a gente conhece de matemática, a gente poderia pensar que a altura sobre a base é igual à altura sobre a base. A ideia de semelhança, certo? A altura da pirâmide e sua área vai estar para a altura da pirâmide e sua área. Só que qual é o detalhe de fazer isso daí, né? Onde é que estaria o nosso erro? Nossa altura, ela está em centímetro. Nossa área da base está em centímetro quadrado. Então, a gente não pode fazer essa relação de altura por área, porque estão em unidades diferentes, certo? Por mais que seja centímetro e centímetro, uma é unidade de medida, né, de tamanho, e a outra vai ser unidade de área, centímetro e centímetro quadrado. Então, qual é a sacada para fazer essa questão? Vê só, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. A nossa ideia vai ser botar altura sobre altura, área da base sobre área da base. Então, vou fazer o seguinte, ó. A altura 1 sobre a altura 2 vai estar para a área da base 1 sobre a área da base 2. Vou deixar assim, ainda não está correto, a gente vai fazer uns ajustes. Vê só, qual é a unidade de área da base? A área da base está dada em centímetro quadrado, a altura está dada em centímetro. Como é que a gente vai corrigir isso? Vê só, se essa relação aqui
os valores estão em centímetros quadrados e aqui está em centímetro, eu posso fazer assim, ó. A raiz quadrada, se eu tiro a raiz quadrada de centímetro quadrado, eu vou encontrar centímetro. Então agora eu corrigi aquele erro que eu tinha falado inicialmente de trabalhar com unidades diferentes, beleza? Então, agora sim a gente pode fazer essa questão. Então vamos lá. H1 vai ser essa altura 1 aqui, ó, que é o que ele quer descobrir. Então H1 vai estar para H2 30, que é a outra altura, a altura maior. Assim como raiz quadrada, a base pequena aqui é 90, base maior é 250, ok? Vamos lá. H1 tá para 30. Assim como, ó, vou simplificar, certo? Eu vou ter aqui, ó, raiz de 9 sobre raiz de 25. Propriedade de radiciação. A raiz de uma fração é a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. 3/5. Beleza? Raiz de 9 sobre raiz de 25. Então, 3/5. Certo? Para facilitar a nossa conta, eu vou simplificar 30 por 5. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 6. H1 vezes 1 é H1. 6 vezes 3 é 18 centímetros. Ok? Então, a letra A está perguntando qual é a altura dessa pirâmidezinha aqui, que vai ser 18 centímetros. Beleza? Então, para fazer essa questão, a gente tem que ter essa sacada aí de transformar, de corrigir essa unidade, certo? Bora agora para a segunda questão não, para a letra B, que é bem facinha agora que a gente já encontrou a altura que ele está pedindo. A letra B pede para a gente o volume da pirâmide de vértice P e base S. Então essa pirâmidezinha pequenininha. Ó, como é volume de pirâmide? Volume de pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é a área de S, que é 90. Então, 90. A altura a gente acabou de descobrir que é 18 sobre 3. Beleza? Ó, se eu simplificar aqui fica 30, tá? 18 vezes 30 é a mesma coisa que eu fazer 18 vezes 3 e acrescentar um zero, né? 8 vezes 3, 24. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. 54 com esse zero aqui, 540 é volume, então é centímetros cúbicos, ok? Essa letra B é mais tranquila, só botar na fórmula de volume de pirâmide, mas para isso a gente precisava saber calcular essa área, essa altura que a gente calculou na letra A, certo? Então é uma questão bem interessante, que ela faz essa semelhança, que tem que fazer uma semelhança corrigida, vamos dizer assim, né? Que a gente tem que corrigir essa razão, certo? Vamos então para a nossa quarta questão. Vamos lá. Quarta questão. Calcule a medida do apótema de uma pirâmide regular de altura 12, cujo apótema da base mede 9. Então, pessoal, essa daqui é legal porque ela não deu qual é a pirâmide. Ela só falou que ela só pediu o apótema da pirâmide, disse que a altura é 12, H igual a 12 centímetros, e disse que o apótema da base, então o apótema APB, apótema da base, é 9 centímetros. Ó, só que aqui a gente vai lembrar daqueles triângulos que eu fiz, porque lembra que eu comentei que aqueles triângulos eu estava fazendo, usando como base uma pirâmide quadrangular, mas que aquilo valia para qualquer tipo de base. Então eu não preciso saber que tipo de pirâmide é, porque aqueles triângulos vai valer para qualquer uma. E um desses triângulos era o seguinte, ó, altura, apótema da base, apótema da pirâmide. Aí vê só, altura a gente tem, apótema da base a gente tem, apótema da pirâmide a gente quer. Então a gente consegue resolver
usando esse triângulo aqui. Então vamos lá, ó. A gente vai ter o quê? 12, 9, chama isso aqui de x, para não ficar escrevendo APP o tempo todo. Então vamos lá, ó. 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado igual a x ao quadrado, teorema de Pitágoras, tá? Aqui é um triângulo retângulo. 12 ao quadrado é 144, 9 ao quadrado é 81, certo? X ao quadrado é x ao quadrado, é o que a gente vai descobrir. 144 mais 81, bora ver quanto é que dá. 4 mais 1, 5. 4 mais 8, 12. Vai 1 com 1, 2. X ao quadrado é 225. Essa aí é fácil, né? X ao quadrado é 225, x é 15, ok? X igual a 15, tá em centímetros. Lembrando que o nosso x era o nosso apótema da pirâmide, então questão 4 resolvida. Então vê que ela fica muito fácil se a gente sabe relacionar aqueles elementos da pirâmide, né? A gente sabia que tinha um triângulo retângulo dentro de uma pirâmide de qualquer tipo de base, em que a altura ia ser um cateto, a apótema da base ia ser um outro cateto e a apótema da pirâmide seria a hipotenusa, tá? Como a gente sabe disso, essa quarta questão fica super fácil, é só fazer o teorema de Pitágoras. Então, por isso que é importante aquela parte inicial da aula, onde eu separei cada um dos triângulos. O ideal é que vocês refaçam aquela parte, vocês separem cada um dos triângulos, porque vocês vão fixar bem. Não precisa decorar, tá? Aqui eu já sei decorado porque eu já estudei faz muito tempo, mas não precisa decorar. Deu uma dúvida? Desenha uma pirâmidezinha, a altura, a apótema da base, a apótema da pirâmide, Rzão, arela está lateral, tá? Se deu a dúvida, é só fazer o desenho, que no desenho você vai achar cada um deles. Não precisa decorar cada um dos triângulos. Quem é cateto, quem é hipotenusa, não precisa. É só saber identificar aqueles triângulos no desenho, na figura, certo? Então, bora para a próxima questão. Na verdade, eu acho que essa é a última, né? Eu separei 4. Separei 4 questões pra gente fazer hoje. Então, mais uma vez, recapitulando o que eu estava falando, que eu acho que talvez seja a parte mais importante da aula, é aquele desenho inicial, onde eu separei cada triângulo daquele, certo? Não, como assim, tem muitos livros na internet, tem muita coisa assim pronta, decorada. Então, se tu tem uma pirâmide de base triangular, o Rzão vai ser tanto. Se tu tem uma pirâmide de base quadrangular, o Rzão vai ser tanto. Se tu tem uma pirâmide de base hexagonal, o Rzão vai ser tanto. A apótema da pirâmide vai ser tal. Então, assim, tem essas fórmulas já prontas, vamos dizer assim, certo? Eu não acho válido, eu não gosto muito de decorar, acaba sendo muita coisa para você lembrar, mas se você sabe identificar, se você sabe chegar naqueles triângulos, acabou a questão, tá? Até porque Pitágoras vocês já sabem fazer, beleza? Então, não precisa decorar fórmula por fórmula, aprendam como identificar cada triângulo desse, que não vai ter mistério, tá? Não tem erro. Então, fica aqui nossa aula de pirâmides, certo? Nas próximas semanas, a gente vai dando continuidade nos assuntos, e esse é um assunto que precisa de muito treino, tá? Entendeu como é que faz? Vai para as questões, faz um bocado, que aí assim o assunto vai ficar bem tranquilo, beleza? Então, até a próxima semana.